Carlos Alberto Reale, o Reale Júnior. Nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E ainda criança, mudou-se com sua família para Concórdia, Santa Catarina. Carlos Alberto Reale, o Reale Júnior, filho do seu José Reale e da dona Ieda Reale. O menino que sonhou ser radialista. O radialista que sonhou ter uma rádio. O sonho e a realização de um radialista. Olá, amigos. Sou o Carlos Alberto Reale. Minha infância foi o retrato de uma peregrinação. Isto porque saí do Rio Grande, vim para Santa Catarina, levado por meu pai José Reale e por minha mãe Ieda Menezes Reale. Lá tive a minha infância. Uma infância normal, como de todo e qualquer ser humano que está ainda passando por essa fase infantil de uma vida. Mas, com o tempo, meu pai determinou, num certo dia, de que eu deveria estudar em Porto União. Para lá me dirigir num trem de carga, ou um misto, como era denominado antigamente este tipo de transporte. Chegando em Joaçaba, embarquei rumo a Porto União, numa viagem que demorou 10 horas. E lá fiquei durante um ano. No retorno, meu pai auscultou de mim a possibilidade de participarmos de uma pescaria. E lá fomos. Eu, ele e um funcionário de nome João Bonito. Ficamos durante algum tempo na localidade de Serrinha, antigamente denominada Belvedere. Depois retornamos à linha Canavese, onde meu pai pretendia conversar com um amigo dele. Como ele não estava em casa e informado que foi da sua locomoção para uma festa localizada logo acima de sua residência, para lá nos dirigimos. Chegando lá, meu pai constatou que o seu amigo estava em conflito com outra família e convidou a todos para uma rodada de cerveja e que deixassem de lado esta briga ou este conflito. Nesse momento, um menino de 17 anos desferiu uma facada por trás, na altura do fígado de meu pai. Sentindo a lâmina em seu corpo, ele logo me procurou e viu que estava sangrando. E pegou-me pelo braço e disse: Carlos, vamos para casa. Estou ferido. Naquele momento olhei exatamente o sangue que escorria de sua barriga. Como eu estava com uma camisa branca, o sangue escorria também pela manga. E pela primeira vez eu me vi nessa situação. Um menino com 10 anos de idade, vendo seu pai sendo ferido desta maneira e não sabia as consequências de que isso iria acarretar. Mesmo assim, meu pai dirigiu um carro e eu ao seu lado, nessa circunstância, por 14 quilômetros. Chegando no hospital, meu pai foi atendido por uma equipe e durou durante 4 meses numa agonia intensa no quarto de um hospital. Posteriormente, no dia 10 de abril de 1958, meu pai deixava esta vida. Éramos 4 crianças. Eu,
meu irmão mais velho, César, minha irmã Áurea e minha irmã mais nova, Iedinha. Estávamos numa situação muito difícil, porque não sabíamos onde e como começar uma nova vida, sem o esteio, sem a sustentação do nosso pai. E pouco a pouco fomos enxergando uma realidade. Todo o capital que tínhamos foi perdido. Levaram embora, de repente, como um ladrão chega de noite na residência de alguém ou de uma família que esteja descansando, dormindo. Perdemos tudo. Quase fomos morar debaixo da ponte. Como meu irmão mais velho, pouco a pouco, foi se relacionando com os componentes de uma emissora de rádio local e foi convidado pelo diretor da rádio, Dr. Olavo Seco Rigon, para ser funcionário, para falar no microfone. Eu em casa ouvia estagiado meu irmão falando e achava que um dia eu poderia também chegar lá. E foi o que aconteceu. O tempo passou. Meu irmão era uma espécie de ator de televisão da época. Mas foi assim, através de sucessivos, frequentes ensinamentos e ensaios, que acabei um dia fazendo um teste na rádio, em 1960, onde fui aprovado e, consequentemente, passei a ingressar também como funcionário da rádio local. Foi uma atividade extraordinária. Confesso que, menino, ainda me projetava querendo ser redator de notícias, locutor, animador de programas, e fui me especializando pouco a pouco, dentro das minhas possibilidades, em ser, inclusive, um dia, narrador esportivo. Quando deixei o rádio, ingressei na sociedade, na comunidade, proprietário de um jornal, o Jornal Abertura. Foi através do Jornal Abertura que conheci personagens políticos como o Dr. Carlos Micheli, extraordinário tribuno, Luiz Sosimarini, que foi prefeito de Concórdia 2 vezes, e também deputado estadual e mais tarde presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Nesse andar, conheci o ex-governador de Santa Catarina, Pedro Ivo Figueiredo de Campos. Também Luiz Henrique da Silveira, além do ex-governador Cacildo Maldana. Essas pessoas me estimularam a continuar a minha atividade também no rádio. E foi por intermédio do ex-governador Pedro Ivo que alcancei a propriedade de uma emissora de rádio em Jaraguá do Sul. Logo em seguida, falando com o ministro, então, das Comunicações, senhor Antônio Carlos Magalhães, que, juntamente com Pedro Ivo, acabaram outorgando essa concessão de emissora de rádio para Jaraguá do Sul. E ela passou a ser denominada Rádio Brasil Novo AM. A passagem da RBN de AM para o FM aconteceu através do ministro André Figueiredo, numa solenidade memorável que aconteceu e nos outorgando como uma das primeiras emissoras do país a receber esse canal de frequência modulada, FM. Acertos e erros fizeram parte de nossa trajetória. Fomos buscar, nas dificuldades, as soluções para o êxito da RBN. E com toda a tranquilidade, com modéstia, eu diria, a RBN é uma emissora acima da média. Porque ela não se dedicou apenas e tão somente a tocar música, a se tornar uma eletrola, mas assim, em ser um instrumento de desenvolvimento, de progresso do município onde está instalada. Alguém já disse
Os liderados percebem os interesses e o valor de uma liderança, quando a sua comunicação expressa responsabilidades, simpatia e visão de crescimento através da confiança. A confiança que nós temos nos nossos companheiros de trabalho, na nossa família, na minha esposa, nos meus filhos, indistintamente, a nossa confiança que temos na sociedade onde vivemos, a nossa confiança que temos no estado onde moramos e no nosso país, acima de tudo, é uma confiança inenarrável. Continuaremos assim, hoje, amanhã e por todo sempre, enquanto existimos. Obrigado por sua atenção. Obrigado, minha gente amiga. RBN 94,3 FM